Olá, dando início à apresentação da atividade prática 1 da disciplina de Implementação e Operações de Sistemas de Controle do curso de Engenharia de Controle e Automação, a equipe é composta por Arthur Henrique, João Vitor e Marcelo Daniel. Os tópicos do trabalho são o efeito wind-up, o design de controladores pelo segundo método Ziegler-Nichols, sistemas anti-wind-up, a variação de controlador PID e o processo de execução de controlador de velocidade analógica. Os objetivos desse trabalho são descrever o efeito wind-up para controladores PI e apresentar o conceito de anti-wind-up e suas vantagens, projetar controladores pelo segundo método Ziegler-Nichols, comparar os resultados de sistemas com e sem anti-wind-up, mostrar a diferença entre controladores PID e PID clássicos, as vantagens e desvantagens de um controlador PID, design de um controlador em um processo real e a comparação de um controlador escolhido com o controlador projetado por Ziegler-Nichols. A saturação do sinal de controle nada mais é do que a limitação física do sistema. Então, por exemplo, se a gente tiver uma válvula de controle de fluxo e ela não pode nem estar mais fechada que 0% nem mais aberta do que 100%. Por mais que o controlador envie um sinal para que ela atinja 110% de abertura, ela nunca vai chegar nisso porque ela tem uma limitação física para 100%. Então, nessa situação, o sistema começa a operar como se estivesse em malha aberta. Então, esse que seria a saturação do sistema. O efeito wind-up nada mais é do que quando nós temos um controlador com a ação integral e o sistema satura. Então, no momento que o sistema satura, a ação integral começa a se acumular no sistema e o acúmulo da ação integral do sistema faz com que o sistema fique extremamente oscilatório. Então, ele acumula muita ação integral e tenta corrigir tudo de uma vez, fazendo com que passe demais e volte, o sistema ficando extremamente oscilatório. E o anti-wind-up nada mais é do que a gente tentar corrigir essa oscilação do sistema por meio de um ganho Ka. Então, para nós, a gente fez uma implementação desse sistema. Esses são os parâmetros do ganho que a gente usou. No ganho Ka, a gente utilizou 1 sobre Kp, por isso foi o que a gente achou na literatura que era o ideal. E aqui a gente fez comparação de ganhos Ka. No primeiro teste, a gente fez com Ka igual a Kp. Então, e no segundo, a gente fez Ka sobre 1 sobre Kp. Então, aqui a gente consegue observar que a resposta do 1 sobre Kp ficou melhor do que quando igualamos Kp com Ka. E aqui a gente tem a comparação do sistema de controle com e sem o anti-wind-up. Aqui a gente pode ver que o anti-wind-up ele ajuda muito na estabilização do sistema. Sou o Marcelo e vou estar explicando a etapa 2 agora. Aqui no exercício 1 ele pede basicamente para determinar as diferenças entre as funções de transferência do PID e PI-D. O PID ele tem todos os controladores aqui no ramo direto, então como diferença o PI-D ele tem um derivativo na realimentação, que isso aqui no numerador não vai ter o termo TDS e o PID vai ter. Bom, no exercício 2 ele pede basicamente as vantagens e desvantagens do PI-D. Como vantagem ele tem ali para evitar aquele pico no sinal de controle, né, como a derivativa no ramo de alimentação, para que a diferenciação fique somente na realimentação e não no sinal de referência. E como desvantagem, como ele recebe a entrada dele é uma saída, então para ele ser comumente usado, o controlador teria que ter 2 entradas. Então a gente tem aqui como na terceira questão, etapa 2, calcular os ganhos Kp, T e Td da função de transferência G de S aqui. E, bom, basicamente foi feito através da função margem, que ele dá os parâmetros em frequência, a gente tem que transformar para período, e a partir daí a gente também pode estar calculando o Kp, o T e o Td. Esses aqui são os ganhos, né?
do KP, o TI e o TD. Os gráficos do PID com esses ganhos, né, o sinal de saída é esse. O sinal de controle é esse, né? Aqui está 10 elevado a 15, justamente porque é das desvantagens do PID e uma das vantagens do PI-D. Aqui seria o PI-D com os ganhos que a gente calculou, né? Do sinal de saída dele, que é basicamente igual. E também o sinal de controle dele, onde não tem aquele pico que, né, dá para ver fácil aqui que é uma vantagem boa. E a questão 4 da etapa 2 é alterar os valores de TD para PID e para PI-D e analisar os sinais de saída e sinal de controle. Aqui eu usei o TD para 0.5, 1 e 3.0. Então, o PID com o TD com 0.5, o sinal de saída ficou assim, e o sinal de controle assim. Para 1.0, a gente pode notar aqui que ele ficou um pouco mais rápido, né? Ele estabiliza antes. Para 3.0, ele deu uma oscilada bem maior aqui, né? E também para o PI-D, a gente nota basicamente as mesmas coisas. Somente o sinal de controle aqui que ele demora muito mais para estabilizar com um derivativo em 3, né? Como a gente pode ver aqui. Então, essa última parte da atividade prática é o projeto do controlador, né, para o sistema Bauer-Rupp. A primeira parte desse projeto, então, consistia em conseguir um modelo aproximado, né, do sistema real, utilizando essa equação de primeira ordem aqui, GDS. Então, a gente tinha que encontrar os valores de K, tal e T, né, para colocar nessa equação e simular e conseguir o modelo aproximado. Então, aqui no gráfico, a gente já consegue ver o sinal de entrada que foi aplicado. Esse sinal azul aqui é o sinal real do sistema, né? Que é a resposta real do sistema para esse sinal. E aqui em amarelo, a gente já consegue ver a simulação, né, do modelo aproximado de primeira ordem. Os valores encontrados para os parâmetros foram K igual a 1.08, T igual a 3.96 e tal igual a 0.81. O modelo do Simulink que foi utilizado foi esse aqui, né? Detalhe importante aqui para o transporte delay que foi utilizado para simular aqui nessa não linearidade do sistema. Então, seguindo aqui com o projeto, foi inserido no Simulink o controlador PID, né? E a malha do sistema foi fechada. A gente também colocou aqui o saturador, que era parâmetro de projeto, e aqui também o subsistema, que representa o modelo real da planta, né? O objetivo desse projeto, então, seria encontrar um controlador que tivesse uma performance melhor do que o controlador encontrado pelo segundo método de Ziegler-Nichols. Fazendo uma pesquisa, então, a gente encontrou, né, um método que conseguia parâmetros melhores, né, para o controlador, né, através desse livro aqui, Linear Feedback Control, e o modelo escolhido foi a fórmula de Wang Zhuang Shang. Né? Tem essas fórmulas para aqui, para KP, TI e TD. Esse método é baseado no critério de Itai ótimo, né? E utiliza os parâmetros KLT, assim como os outros métodos, né, convencionais. Esses parâmetros KLT são os mesmos aqui que a gente encontra no modelo de primeira ordem, ele só usa outros nomes. Então aqui a gente simulou, né, os dois controladores, pelo segundo método de Ziegler-Nichols em azul, e o nosso controlador que a gente projetou aqui com esse novo método, né, em verde. Então a gente consegue ver ali que ele teve um sobressinal muito menor e uma acomodação também muito mais rápida comparado com o segundo método de Ziegler-Nichols. Nesse último slide aqui a gente consegue comparar então os parâmetros que foram encontrados pelos dois modelos, né? A gente vê aqui que o TD não variou muito, né? Mas o TI e o KP foram os que mais sofreram alteração aqui, né? Sendo que o TI aumentou quase 4 vezes, ali, vamos dizer assim, do modelo. Mostrando então rapidamente o código no MATLAB. Aqui a gente tem a forma de Wang Zhuang Shang implementada. Aqui no começo do script a gente tem a comparação entre o modelo de primeira ordem e o modelo real do sistema, né? A simulação aqui do sistema em malha fechada com o controlador no segundo método de Ziegler-Nichols.
Aqui a parametrização do controlador com as formas de Wang, Zhou e Shang e a simulação, né, com o novo controlador. Aqui embaixo, então, a gente tem onde ele plota os dois gráficos comparando os dois controladores, né? Então a gente tem a comparação dos modelos, né, aproximado de real, e a comparação dos controladores.